Fala, eu sou o João do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre o Teorema de Stokes? Dá uma olhada no enunciado aqui. Usando o Teorema de Stokes, calcule o trabalho realizado pelo campo de forças F, dado aqui embaixo, quando uma partícula se move sobre sua influência ao longo da curva de interseção de superfície, beleza? Entre as interseções dessas duas superfícies aqui, a esfera de raio 2 e o plano Z é igual a Y, orientada no sentido anti-horário quando vista de cima. Então, qual que é o nosso primeiro passo? O nosso passo 1 é justamente tentar entender esse enunciado. Vamos lá. O que ele pede? Ele pede o trabalho W. A gente sabe que o trabalho ele é dado pela integral de linha, certo? Da curva C do campo de forças F. Mas ele também fala que a gente tem que resolver essa questão pelo Teorema de Stokes. E o que o Teorema de Stokes diz pra gente? O teorema ele relaciona a integral de linha com uma integral de superfície. Então ele relaciona a integral de linha da curva C, dada no enunciado, com uma superfície S, beleza? Então a gente vai ter que calcular usando esse teorema. Quais que são os passos do teorema? A gente vai ter que calcular o rotacional de F, pegar a curva C e transformar na superfície S, e por fim, calcular a integral. Vamos lá? O nosso segundo passo, então, é justamente olhar para o campo e calcular o seu rotacional. Então o campo F é esse dado aqui, e o rotacional é a diferença entre todas essas derivadas parciais. Vamos lá, vamos derivar todas elas. F3 em relação a Y primeiro. F3 em relação a Y, aqui é menos 1. F2 em relação a Z, isso aqui também é menos 1. F1 em relação a Z, isso aqui é 1. F3 em relação a X, isso aqui também é menos 1. F2 em relação a X, menos 1. E por fim, F1 em relação a Y, pegando isso aqui, menos 1. Beleza. Subtraindo tudo isso, então, menos 1, menos 1, isso aqui dá 0. Menos 1, menos 1, isso aqui também dá 0. Beleza? E 1 menos 1, a gente vai ver que isso aí é igual a 2. Então aqui é 2, 0, 0. Calculamos o nosso rotacional. Vamos para o nosso próximo passo, tá? Que é justamente interpretar a curva C. Então, o nosso passo 3, a gente vai olhar para a curva C, que é a interseção das duas superfícies. Quem que são essas duas superfícies? A primeira é a esfera, beleza? Esfera de raio 2, tranquilo? O que a gente vai fazer com essa esfera? A gente vai pegar o plano e cortar a esfera. Quando a gente cortar essa esfera com o plano, olha só como é que vai ficar. A gente tem o plano cortando a esfera, beleza? E o resultado dessa interseção é essa curva preta aqui. Percebe que isso aqui é tridimensional, tá? Não tem o eixo X explícito aqui para não ficar muito confuso o esboço. Mas isso aqui são 3 dimensões, beleza? Então vamos lá. A gente tem a nossa curva C, que é justamente aquela interseção ali, que originou essa curva C. E a gente vai ter que pegar a superfície S interior a essa curva, com o seu vetor normal apontado aqui. Como é que a gente calcula, então, esse vetor normal? Vamos lá. A gente tem duas formas. A forma que a gente está acostumado a fazer é simplesmente pegar, parametrizar tudo, calcular as derivadas das parametrizações, da parametrização, calcular o vetor normal lá, né? Eu vou te explicar um outro macete que tem aqui. Olha só. Percebe que essa superfície, ela está contida no plano. Que plano? Z é igual a Y, beleza? Sempre que a gente tiver que calcular a normal de um plano, tem um macetinho que é o seguinte. O plano, definido por AX mais BY mais CZ igual a D, a normal dele vai ser sempre ABC. Quem que é ABC? A é quem está multiplicando X, B é quem está multiplicando Y e C é quem está multiplicando Z, beleza? Então, nesse caso aqui, quem que é o nosso vetor normal? Se Z é igual a Y, a gente pode reescrever isso aqui como sendo 0x, porque não tem x, né? Menos y mais z é igual a 0. Então, o nosso vetor normal, quem que é? 0, menos 1, 1. Então, olhando lá para o macete do plano, ABC, 0, menos 1, 1. Então, o vetor normal, malandramente, pode ser escrito aqui, 0, menos 1, 1. Tá? Já poupa bastante tempo. Mas, de novo, se você não estiver seguro nisso, pode pegar e fazer a parametrização e calcular tudo daquele jeito tradicional que a gente vinha fazendo. Beleza, passando para o próximo passo. Vamos calcular, então, juntar tudo que a gente calculou até agora.
rotacional de F, normal, ds e superfície S, beleza? O rotacional é 0, 2, 0. A normal é 0, menos 1, 1. Então a gente ficou com essa integral aqui, calculando o produto escalar, fica integral de menos 2. Por que eu não defini S ainda? Porque essa integral de menos 2, na verdade, vai ser igual a menos 2 vezes a área. Então a gente não precisa parametrizar e fazer todo aquele trabalho, vai ser menos 2 vezes a área. Que área? A área em xy, beleza? Como é que a gente vai fazer isso então de um jeito mais fácil? A gente sabe que lá na parametrização a gente viu que a curva ela é a interseção dessas duas superfícies. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4 e z é igual a y, que originou a curva C e a superfície S. Só que essa superfície S ela está em 3 dimensões e a gente quer a área dela projetada no plano XY. Como é que a gente faz isso? Pegando e substituindo z aqui. Então a gente vai ficar com um resultado um pouco diferente, olha só. Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 2y ao quadrado é igual a 4, que é uma elipse. Se a gente jogar para baixo, olha só, dividindo tudo por 4, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 2 é igual a y. Então nessa elipse aqui, que a gente vai calcular a área, o azinho da elipse é igual a 2 e o bzinho da elipse é raiz de 2. Por que a gente fez isso? Porque a área da elipse ela pode ser definida como π vezes a vezes b. Então a área da nossa elipse aqui, como a é igual a 2 e b é igual a raiz de 2, a área da elipse vai ser 2 raiz de 2 π. Então voltando lá, a nossa integral de superfície deu igual a menos 2 vezes a área, que é igual a menos 2 vezes 2 raiz de 2 π. Então isso aqui é igual a menos 4 raiz de 2 π, que é justamente o trabalho que o enunciado pediu para a gente calcular. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!